Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje trazemos como nosso convidado Ricardo Araújo, que é palestrante, trabalhador espírita da Casa do Caminho, uma longa caminhada, aliás, empreendedor, empresário, enfim. Hoje nós teremos várias histórias para serem contadas, então fique conosco. Seja bem-vindo, Ricardo. Que bom, é sempre uma satisfação, né? Quando a gente se conecta no amor para falar de coisas boas. Então, estou aqui com o coração aberto, repleto de alegria, sabendo que tudo que a gente vai falar hoje aqui tem sentido e vai trazer reflexão para nós. Sim. E para todos que acompanharem o nosso bate-papo. Ai, isso mesmo. Vamos começar com uma oração? Vamos? Vamos. É sempre então vou te bom, pedir, né? Se você sentir à vontade, para realizá-la. Ok. Vou pedir para que vocês façam a gentileza de fechar os seus olhos e de uma forma tranquila e respeitosa, vá sentindo o seu corpo, vá fazendo uma respiração bem profunda, elevando os pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e buscando no nosso interior um equilíbrio, uma tranquilidade, uma paz. E vamos nos abrindo para que a gente possa ter mais uma oportunidade de aprender através de um bate-papo que vai falar sobre perdão. O perdão faz com que a gente se conecte com evolução, aprendizado. Diga-se de passagem, a evolução, ela engrandece a nossa alma. Então que a gente possa nesse momento, nessa energia de conexão com o alto, trazer para dentro do nosso coração muito amor, muita sabedoria, para que a gente tenha ouvidos de ouvir, olhos de ver e sentir o que é mais importante para o nosso momento evolutivo. E dessa maneira, conectados com a nossa essência, a gente traz a permissão de aprender um pouco mais nessa oportunidade de um grande bate-papo. E assim a gente, conectado com essa energia de amor, a gente inicia o nosso podcast falando sobre a terapia do perdão. Terapia do perdão. A conversa vai ser muito boa hoje e profunda. Mas quem é o Ricardo? Conta um pouquinho assim pra gente, para as pessoas poderem começar a se conectar aqui nessa conversa, um pouquinho da sua história, como tudo começou. A minha história é muito boa, né? É gostoso falar da gente, né? Quando a gente é convidado a refletir quem somos nós. Uhum. E o Ricardo é um amante da vida, que busca viver constantemente no aprendizado, no amor. E eu sou casado há 22 anos, tenho uma linda companheira, eu tenho uma filha que vai fazer 19 anos, amante dos animais, depois eu vou falar um pouquinho, eu faço um trabalho voluntário num grupo que chama Grupo Ser, a gente trabalha para crianças, idosos e animais, então aí já dá para ver o quanto eu sou apaixonado pela vida, a vida em movimento. Eu, dentro do espiritismo, eu comecei muito cedo, só que antes de me conectar com a espiritualidade na parte do caminho do espiritismo, eu conheci a Seiichi Onoye. 6 anos de idade, minha mãe me presenteou com essa oportunidade. E eu gosto de falar assim, e é um convite, né, para que a gente possa refletir. Muitos falam entrar pela dor ou pelo amor. Eu tive essa oportunidade de entrar pelo amor. Que bom. Muito gostoso, uma filosofia de vida que me ensinou muito, me ensinou gratidão, perdão, respeito. Daí que vem também muito do assunto de hoje, terapia do perdão. Então esse é o Ricardo, que muito cedo, aos 6 anos, mergulhou no processo de entender mais sobre a vida através da Seiichi Onoye. E depois de um tempo, amante da minha mãe também, né? Amante no sentido de amar e admirar a minha mãe, ela foi para o espiritismo e eu fui atrás. E lá eu me encontrei e já fazem 42 anos nessa jornada de espiritismo, estudando, aprendendo, ensinando, até um dia que uma pessoa falou, e aí, Ricardo, quando que você vai começar a passar algo adiante?
E eu falei assim, será que eu estou pronto? A gente sempre tem essa dúvida do será que eu estou pronto, né? Mas é o que próprio Kardec falava e outros, né, grandes nomes aí do espiritismo, que o trabalho sempre chega quando a gente está pronto, né? Mas a gente nunca confia, né? E a primeira pergunta, e aí eu vou fazer direcionado, né, na individualidade de cada um, você se sente pronto e pronta para entregar o seu melhor? E isso é muito interessante, Sim. porque fez muito sentido para mim, Carla. Naquele momento foi uma virada de chave. E a partir daquele momento eu comecei a atuar. Eu gosto muito de falar que a primeira função que eu tive numa casa espírita foi uma das melhores, eu carrego com tanto amor, com tanto carinho, que era servir a água. Então, todo o trabalho eu servia a água na finalização, só que era eu que abria o portão também para o pessoal chegar. E aí eu entendi a força de um sorriso. Sim. Um sorriso sincero, Sim. com o coração aberto. E aí eu fui me sentindo cada vez mais pronto. A gente sabe que o estudo nunca vai terminar, né? No sentido da gente sempre estar em evolução. Mas foi muito bom, porque eu fui construindo essa segurança, esse movimento. Hoje eu faço palestra em diversas casas espíritas, trago um perfil diferente. Então a gente sabe que o processo evolutivo está muito acelerado. E a forma que eu abordo é justamente para a pessoa poder refletir sobre o momento da vida dela, o que realmente ela está buscando e o que compete a ela movimentar para que ela tenha algo diferente do que ela está tendo Sim. no momento. Para ela alcançar. É interessante você falar isso da água, do abrir a porta, porque na maioria das casas espíritas, né, que eu também conheço, sempre tem uma pessoa para receber. E aquela pessoa é a que faz total diferença, porque você está adentrando num lugar novo, muitas vezes, por exemplo, no meu caso, eu vim da religião católica, então a primeira vez que eu entrei numa casa espírita, você fica assim, como funciona, né? Você, no meu caso, foi o contrário, eu fui sozinha, enfim, buscar algumas respostas, mas você encontrar alguém que te ampare naquele momento, ou que te acolha com um sorriso, é fundamental esse acolhimento inicial para que a pessoa permaneça e queira voltar. Nossa, alguém aqui me recebeu, alguém aqui olhou para mim, alguém aqui sorriu para mim. Porque tem pessoas que chegam num estado, às vezes, de depressão, de angústia muito profundo. E eu também oferecia água. Então, você está falando, são os pequenos trabalhos, mas que são grandes. E as pessoas não entendem, muitas vezes não percebem que esses pequenos trabalhos são grandes para uma casa espírita, para a realização de todo o funcionamento. Então, tem alguém que precisa da água, tem alguém que precisa receber, tem alguém que precisa anotar um nome, tem alguém que precisa recolher o lixo do banheiro. Então, são pequenas coisas que não só são os médiums, os passistas, quem trabalha com a cura, né? Eles precisam de toda essa sustentação. Então, muito bacana. E será que a cura não começa num primeiro sorriso? Né? Num primeiro movimento? Porque a gente, às vezes não, na grande maioria das vezes, a gente não sabe como que a pessoa está chegando ali. Qual a dor que ela está carregando naquele momento, qual é o momento de vida, se ela tem algumas ideias pré-concebidas e de repente ela está insegura para ir numa casa espírita. Então, assim, isso é muito variado. E quando a gente recebe através de uma conexão mesmo de boas-vindas, né? Quem abre o portão é uma boas-vindas, né? Quem entrega um copinho de água é um movimento de muita luz. E é isso que você falou. Eu gosto muito assim, ninguém tropeça em montanhas, né? A nossa vida ela é construída em pequenos gestos. E o milagre, ele é assim. São pequenos milagres que vão acontecendo para uma grande transformação. E hoje a gente vai falar justamente sobre o perdão. Porque para muitas pessoas, o perdão, ele é muito distante. E aí a pergunta, né, falando de forma direta, como que você enxerga o perdão? Isso vai fazer total diferença para o aqui e agora da sua vida. O quanto as pessoas arrastam pedras pesadas dentro de si por esse não perdão, né? E que não e a gente vai conversar e aprofundar,
mas que começa primeiro por nós, o auto-perdão, né, dos nossos erros e enganos passados, porque o que nos faz hoje ser o que somos, sim, são os tropeços e os erros que nós tivemos no passado e que fizeram a gente refletir, mudar de trajetória, né, tentar acertar de alguma outra forma, e o crescimento se dá nisso. Então, eu acho bacana perguntar como que você está em relação ao perdão mesmo, né? Eu acho que é um assunto super importante, que eu acho que ele é a base de todo o desenvolvimento possível da pessoa, né? E quando eu comecei a falar sobre perdão, foi porque eu vivenciei. Eu tive essa oportunidade de entrar e conhecer as doutrinas, tanto a Seichonoye quanto o Espiritismo, foi através do amor. Hoje eu me considero espiritualista porque eu me permito conhecer fundamentos que trazem energia de crescimento e de amor de outros lugares também. Sim, claro. E é muito bacana isso, né? Então eu entrei por amor, só que eu tenho minha jornada de vida, né? Quem é o Ricardo de outras existências? E em um elo entre o meu pai e minha mãe, eu por vezes, criança, não entendendo direito, tomei partidos. E teve um período da minha vida que eu com o meu pai tínhamos muito atrito. E hoje a gente sabe que no mundo existem muitos atritos entre pais e filhos. Sim. E esse foi o meu movimento, Carla, que fez a grande diferença na minha vida. Porque na Seichonoye, muito pequeno, e aí muitas pessoas esquecem de olhar para os filhos. E os filhos parece que eles não estão atentos, mas eles estão atentos o tempo inteiro. Sim. E por eu estar dentro da Seichonoye, e é até um fato muito engraçado, porque o que mais me atraía na Seichonoye era o setor de lanche. Eu adorava comer, pequenininho, eu era, né, movimentava isso, só que lá tinha um canal de tudo que estava sendo palestrado no salão principal, chegava na lanchonete. Então você ficava escutando. Eu lembro muito de muitas falas. E ali foi um grande divisor de águas, porque eu entendi que existia algo sobre o perdão que iria fazer uma grande diferença na minha vida. E foi essa jornada, e em um determinado momento eu fiz um processo da terapia do perdão, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e ali foi algo fantástico. Tanto que a minha relação com meu pai mudou completamente. Mas foi um processo. É porque a gente não consegue de um dia para o outro. Isso que eu acho que é bacana deixar claro para as pessoas, porque a gente fala assim, perdoa, perdoa, perdoa. Mas às vezes aquilo ela não encontra esse caminho. E aí vai gerando mais angústia nela, porque fala assim, tá, você tá falando para me perdoar, mas eu não consigo tirar essa pedra de dentro de mim. Eu posso até falar, né, na boca, olha, não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas aquilo ainda tá te remoendo por dentro. Então, eu acho que enfatizar que é um processo é super interessante. E é engraçado, e aí você vai contar um pouquinho do processo, mas depois eu vou também trazer aí uma informação, que até no nosso cérebro existe um caminho para esse perdão. Ele fica num lugar no nosso cérebro, então não é só algo realmente poderíamos associar a divindade, a espiritualidade, a um bem maior, um bem supremo. Existe, mas também tem um jeito. Estamos habitando um corpo físico. E o nosso corpo físico, ele tem esse aparato, né, do perdão. Eu gosto muito de falar o seguinte, o princípio da doutrina fala muito de reforma íntima. E o perdão está onde? Na reforma íntima. Na reforma íntima. Antes de perdoar algo, alguém, uma situação, a gente precisa olhar para a nossa unicidade. Nós estamos aprendendo hoje, eu com você, você comigo, e com o ciclo da nossa vida, é normal. Então a gente cresce nas questões do coletivo. Mas a nossa individualidade, ela é fantástica, porque somos nós conosco por uma eternidade. Sim. E o auto-perdão? E aí a gente fala, né? Como que está o seu auto-perdão? Quando eu me perdoo, quando eu olho para o meu interior com fraternidade, com amor, entendendo que nós estamos evoluindo, isso muda muito, cara. E o auto-perdão é o passo que eu considero fundamental para que depois a gente consiga perdoar o outro. Quando eu me olho
de uma forma diferente e eu entendo que eu também estou nesse processo evolutivo, vai ter momentos que eu vou fazer coisas que eu acredito que está tudo certo e lá na frente eu vou ver que poderia ter sido feito de forma diferente. Sim. Como as pessoas também. É. Quanto mais eu me entendo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me proponho a fazer a reforma íntima, mais eu fico aberto para entender e olhar de forma diferente o outro. E aí, né, a doutrina fala, olhe para o outro, entendendo que o outro é um ser igual a nós, sim, que estamos em evolução. Sim. E cada um está em um estágio. Sem julgamentos, né? Sem julgamentos. É. A gente aprende muito isso e o tempo inteiro na vida, né? Agora, a gente se julga muito. Sim. A gente se cobra muito. A autocobrança é o que mais trava a pessoa de seguir nessa grande, né, padrão de voo para a evolução. O auto-perdão é você olhar para você constantemente e buscar fazer o seu melhor. Porque quando eu me conheço, a movimentação do outro não me traz uma reação. Eu começo a agir. E isso faz total diferença, né? Porque quando eu reajo, eu estou respondendo a algo que o outro fez. Quando eu me conheço e me permito fazer o meu melhor, eu começo a agir de forma constante. E aí o jogo é completamente diferente. E tem até o jargão, o senso comum que as pessoas falam, né? Quem é realmente feliz não fica incomodando os outros, perdendo seu tempo, né, tentando prejudicar alguém. Então, eu acho que é isso. Quando a gente encontra essa luz interna, todas as nossas potencialidades positivas, o que o outro faz, é bem isso que você falou, o que o outro faz, a gente começa a entender que pertence ao outro, aquilo não existe dentro da gente. Né? Então, a gente não reage, mas a gente age, que é diferente de reagir. Né? O reagir é essa energia contra, né? Contrária, de bater, de colisão. E o agir, você pode agir paralelamente. Né? E aí é o domínio que a gente tem da nossa própria vida. Vamos imaginar da seguinte maneira. Eu olho para a minha vida e entendo que eu sou o canal que atrai e emana energia. E nós vamos atrair a energia que nós estamos fazendo circular naquele momento. Então, quando a gente fala de auto-perdão, a gente olha e vai se conectar com uma frase que eu gosto muito de perguntar. E aí eu vou fazer direcionado também. Você prefere ser feliz ou ter razão? E quando a gente entende isso, a gente começa a virar já totalmente o direcionamento do nosso foco. Se eu quero ser feliz, eu começo a deixar de lado as coisas que não importam e começo a focar no que é realmente importante. E esses dias eu ouvi algo, porque quando a gente tem ouvidos de ouvir, que foi o que eu falei na oração, sim, faz muita diferença. E a pessoa falou o seguinte, sabe quem é a pessoa mais importante da sua vida? E aí todo mundo responde, sou eu. Né? E realmente é o princípio de tudo. Nós sim, sermos a pessoa mais importante da nossa jornada. Sim. Só que a pessoa mais importante se torna aquela que a gente está dando foco. E se você está dando foco para uma pessoa que você brigou, que você está magoado, que você está incomodado, qual é a energia que está permanecendo dentro de si? E são muitos contatos diários, né? É muita troca de energia o tempo todo. Se a gente pensar desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, o tanto de pessoas que normalmente a gente convive, algumas diariamente, outras ocasionais, mais pontuais, nosso trabalho, na nossa família, na nossa rede social de amigos, enfim, são muitas pessoas, muitas energias diferentes e é como você falou, muitas histórias desses espíritos que já viveram muitas coisas em outras vidas e nessa, e que nós não temos acesso. Acesso no sentido de que, de fato, a gente aprende a conviver, a viver com, mas aquilo é da pessoa e o outro é nosso. Mas como que a gente não se polui, né? Como que a gente pega pra gente só realmente o que for bom de cada um. Eu acho que esse também é uma grande descoberta, se a gente conseguisse fazer isso, né? Eu gosto muito e falo constantemente também sobre a mão e o coração que estão abertos para doar, são os mesmos que estão abertos para receber. E aí falando de coração,
Muitas vezes a gente fala assim, nossa, você mora no meu coração, né? Aí a gente fala isso para filho, para marido, para mulher, para pai, para mãe, para irmãos, para amigos. E aí a pergunta é, como que está o seu coração? Você está convidando uma pessoa para morar no seu coração energeticamente, mas às vezes o seu coração ele está totalmente envolvido de energias negativas, mágoa, rancor. E aí a gente pode fazer uma analogia com um lugar sujo, escuro, embolorado, com mau cheiro. E aí a gente vai pôr as pessoas mais importantes lá. A gente se contradiz muitas vezes em questões. Sim. E aí o auto-perdão, ele fala justamente disso. Eu deixar o meu coração em um padrão energético que o meu corpo físico, emocional, energético e chegue até o meu espírito as melhores vibrações. Ah, Ricardo, você está falando com a Carla está falando com você, é tudo muito fácil. Não, ninguém está falando que é fácil, mas nós estamos falando que é possível. Sim. E que às vezes a gente tem que entender que às vezes a gente não precisa estar 100% do coração limpo. Porque isso a gente já seria um espírito puro, né? Então nós vamos ter as nossas questões, nós vamos ter ainda os nossos desafios, mas se a gente tem esse olhar atento, fala, opa, tô me sujando aqui, deixa eu começar a limpar aqui. A gente ter realmente essa autopercepção, porque eu acho que é isso, eu acho bacana isso que você falou, quer dizer, você fala, você mora no meu coração, mas o que eu estou te oferecendo é veneno, é toxicidade, e hoje se fala tanto de amores tóxicos, né? Então eu acho que é um convite a gente pensar, o que tem dentro de mim para oferecer? E quem eu convido para entrar nesse dentro de mim? Porque as pessoas muitas vezes se aproximam, e não que a gente tenha que se isolar, mas acabam se aproximando, às vezes, de dores dos outros e trazendo para si, de questões dos outros e trazendo para si. E é aquela máxima, né? Até para eu ajudar ao próximo, quando o avião está caindo, primeiro eu tenho que pôr a máscara em mim, para depois pôr a máscara em quem está ao meu lado. Então, como é cuidar aí desse amor próprio, desse coração, para ter esse auto-perdão? E você vê, né? Porque é um estado de consciência. Tem uma frase que fala, tudo começa pela intenção, pela nossa intenção, e tudo se determina pelo nosso espírito. Eu preciso querer. Por isso que vem da reforma íntima. Só que se eu me conheço, eu começo a entender como eu lido com determinadas situações. E aí eu paro de confrontar. E quando eu faço isso, que eu busco estar bem comigo, e aí é como você falou de uma forma grandiosa, não é estar bem de repente na totalidade, porque isso são movimentos de evolução espiritual falando. Só que aí eu começo a olhar de uma forma diferente para com o meu eu, e o meu eu começa a lidar de forma diferente com o próximo. E liberar perdão, ele não é você chegar lá na porta da pessoa e bater e falar, olha só, e de repente trazer toda uma explicação. O liberar o perdão, ele tem alguns passos. E o primeiro é eu olhar a pessoa de uma forma diferente, entender que ela tem a história dela, ela tem as dores dela, e a partir desse momento eu olho o fato e eu começo a olhar esse fato querendo trazer uma ressignificação. O fato não vai mudar. O que ocorreu, ocorreu. Sim. Se eu dou um novo sentido, se eu olho de forma diferente, o perdão começa a se fazer presente. E eu posso buscar o melhor da pessoa ou o pior da pessoa. E aí a escolha de quem que é? É nossa, é individual. Então, quando a gente fala de ativar o perdão, liberar o perdão, é já fazer um movimento diferente de tudo que vinha acontecendo e que contaminou meu coração, meus pensamentos e tudo mais. Aí sim eu consigo dar o próximo passo. Se o meu coração pedir e eu chegar de repente até você, olha só, Carla, eu fiz uma questão sem pensar, eu vejo que não faz sentido, porque muitas vezes, Carla, eu vivenciei uma história linda com você, e aí em um ponto da história, de um ciclo que de repente está para finalizar, ir para uma outra etapa, eu fico preso em algo que naquele momento foi, nossa, 1%, 5% de uma história de 100%, e aí eu desconstruo
aquela bênção que foi o nosso relacionamento. Sim. Quantas vezes você me apoiou, quantas vezes eu te apoiei, quantas vezes você falou algo que mudou o meu momento e vice-versa. Quando a gente entende isso, isso é perdão. É eu querer extrair o melhor de cada um, o melhor de cada situação. E mais uma fala que às vezes a gente traz, e eu gosto muito de acessar, que também mudou muito a minha vida. Antes eu perguntava muito o porquê. Quantas vezes você se pergunta por quê? Ou questiona Deus por quê? E a grande pergunta que mudou a minha vida é para quê? E aí qual é o propósito de eu estar passando por isso? Qual é o propósito de você estar passando por algumas situações? Quando a gente olha para tudo isso, ali é um grande trampolim de crescimento e evolução. Nossa, isso está trazendo realmente muito sentido. O que você está falando está trazendo muito sentido dentro de mim. Porque nós nos vemos nesse, mas por que isso só acontece comigo? Por que tal pessoa fez isso para mim? Por quê? E muitas vezes não é realmente essa pergunta. E eu acho que você foi muito assertivo nessa fala. Porque é para quê? É isso que a gente... Não é porque aconteceu, mas é para que isso aconteceu. Quer dizer, que ensinamento eu tenho que extrair dessa situação para que eu evolua e eu aprenda. E isso a doutrina traz muito nessa questão da reforma íntima, né? É a gente aprender. O sentido de todas as nossas dificuldades são para o nosso aprendizado. E enquanto a gente não aprende, a lição se repete, se repete, se repete, se repete. E o mais interessante é que eu vou trazendo o tempo inteiro muitas questões da minha vida. Esse é o Ricardo, né? De viver com intensidade, com os movimentos. E eu tenho uma questão com a minha esposa, que ela fala assim pra mim: nossa, amor, tem hora que você tá na linha de Madre Teresa, né? Porque você consegue perdoar as pessoas muito rápido. E ela já chegou a falar pra mim: você é bobo. Eu falei assim: você sabe a diferença de bom e de bobo? Né? Bobo é quem carrega a mágoa. Bobo é a pessoa que fica remoendo coisas. Então eu decidi na minha vida ficar com o que é meu e deixar a pessoa com o que é dela. Agora, se está numa sintonia de fluxo bacana, de uma amizade, de um relacionamento, trabalho, conjugal, familiar, eu posso extrair o que é bom. Agora, a gente fala sobre legado. A doutrina fala de legado o tempo inteiro. Quantos exemplos a gente tem positivos aí que antigamente o legado era só depois que desencarnava. E eu, Ricardo, acredito que o legado é constantemente. Cada fala, cada ação, né, cada movimento que a gente faz. E hoje eu tenho uma filha e ela é evangélica, ela faz parte de um grupo de louvor, só que eu sou muito feliz por isso, porque ela está super encaminhada e ela já trabalhou dentro de uma casa, de uma doutrina espírita. E cada movimento que eu vou fazer, eu vejo qual é o legado que eu estou deixando para ela. Sim, porque o importante é a constituição do ser, né, desse espírito. Então, nesse caso, se a sua filha está feliz, como você falou, está encaminhada, trilhando um caminho do bem, está fazendo bem para ela, ela está, de alguma forma, se conectando com a espiritualidade maior, não há problema, né? CCC Shonoe, não há problema. Então, mesmo aqui sendo um canal de divulgação espírita, o próprio espiritismo fala que haverá o dia de ter uma única religião. Religião no sentido de todos estarmos religados a essa força divina maior, né? Então, as denominações são criações humanas, não são criações divinas. Cada um tem o seu caminho. E vamos pensar da seguinte maneira, que eu gosto muito de falar sobre isso. Qual que é a nossa origem? Nós somos energia, certo? Quando a gente faz uma oração, o que a gente faz? A gente eleva o nosso padrão energético. Poxa, eu penso em Deus, eu penso em Jesus, eu me conecto com essa energia, automaticamente eu estou me equalizando com essa energia. Quando eu falo sobre perdão, a energia do perdão ela é linda. A energia de perdão é crística, né? Cristo já falava: perdoai 70 vezes, 7 vezes. Então, o que ele estava falando? Você quer se conectar com o bem, com o amor? Perdoe. Perdoe a si, perdoe o próximo, perdoe a situação. Quando eu começo a olhar com um olhar positivo para as questões ao meu redor,
eu já estou trabalhando o perdão em dosagens diferentes. O meu desafio com o meu pai, ele foi por um período considerável até eu despertar para isso. E quando eu despertei, eu comecei a olhar meu pai de forma diferente. Eu fui olhar para a história do meu pai. E aí, automaticamente, eu entendi coisas do meu avô. E aí, ampliou. E hoje, o meu pai, ele desencarnou, né, nesse ano que passou. E é muito lindo a conexão que eu tenho com ele. Tanto que no momento da transição dele de desencarne, e aí depois eu lembrando algumas coisas, eu estive com o meu pai em todos os momentos, de AVC, de cirurgia, no hospital, que ele confiava, que ele buscava, o olhar dele, mesmo ele entubado, nossa, dizia tanta coisa. E aí o movimento que quando eu estava com ele, eu fazia oração e eu trazia reflexões para ele, eu sentia a movimentação energética do ser individual dele muito grande. E eu falava sobre perdão com ele, ainda nesse momento, né? 30 e poucos anos depois do meu primeiro movimento de perdão profundo com meu pai. E ali eu via que fazia sentido, mas já não era um perdão questionativo, era liberativo. Sim. Eu já não questionava mais, eu já não falava para ele, ai pai, eu fiz isso. Não, ou vice-versa. Eu olhava por quê? Por que ele. você fez isso? Não. Isso, era como se eu estivesse de mãos assim, ó, espalmadas, que Cristo sempre fez isso, ele sempre espalmava as mãos. E aí é a gente que tem que conectar as nossas mãos, as mãos dele. E naquele momento eu fazia isso com o meu pai. Então foi muita troca. E eu aprendi naquele momento, Carla, olhar o desencarne com tanto amor. E muitas pessoas têm o desencarne como dor. E o desencarne naquele momento, para mim, houve conexão de amor porque foi perdoado o que precisava. Foi trabalhado na totalidade, não sei, mas numa intensidade que cabia ao meu processo evolutivo e ao processo evolutivo dele. E é muito bacana você trazer esse relato, porque quantos não conseguem fazer esse movimento enquanto encarnados, as duas pessoas, e depois é pior, que a pessoa desencarna e fica aquele remorso. E remorso nada é remoer algo que você não quer resolveu enquanto você poderia. Então, nesse sentido, reforça mesmo que o perdão é libertador. Porque imagina se você não tivesse feito esse resgate com seu pai, esse processo. Ele teria desencarnado, ele teria carregado tudo isso e você continuaria com essa angústia eternamente por você também não ter conseguido, né? Então, a gente pensar que o perdão, ele liberta, ele é tão potente nesse sentido. E uma coisa que eu não sei se você ainda vai falar sobre isso dentro desse processo, mas eu acho que o primeiro perdão maior, ele é muito mais difícil. Depois que a gente entende esse processo, os demais vão ficando cada vez mais fáceis, até o momento que não que a gente vire a Madre Teresa de Calcutá, que você perdoa todo mundo, mas aquilo se torna tão insignificante perante a beleza da vida, que você fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, porque isso daqui não chegou nem a entrar dentro de mim, né? O que a outra pessoa fez, não existe espaço dentro de mim para entrar. E eu acho que é esse o final desse processo, quando você realmente se liberta. E aí, trazendo até um pouquinho o que eu te falei da questão da neurociência, que eu gosto muito de trabalhar, existe esse caminho, né, no cérebro, uma parte nossa que fica, que ela já foi provado por imagens, quando você realmente executa o perdão, o quanto aquela área cerebral, ela ilumina, né, ela vibra dentro das imagens. Mas o que mostra os estudos é que assim como a gente tem os caminhos para aprender a falar, para aprender a se movimentar, para aprender tudo que a gente aprende cognitivamente, a gente também tem um caminho por esse perdão. E cada vez que a gente perdoa, é como se esse circuito neuronal, essa ligação entre os neurônios, ele ficasse fortalecido. E cada vez mais fortalecido. Então, por isso que chega um momento que é fácil para o cérebro fazer aquilo. Então, tem toda uma questão também biomecânica do perdão,
que eu acho fascinante. Então, é mostrar para o cérebro que isso é importante, ele vai reconhecer aquilo como importante e ele vai fortalecer aquele caminho para a gente chegar nesse perdão. É lindo, né? Lindo. Falar de canal neural. É perfeito. Falar de canal neural traz a gente a conexão para a gente falar de hábitos. Né? Realmente o canal neural ele vai se fortalecendo e ele vai tomando corpo Sim. mediante aos nossos hábitos. E para a gente trazer um novo movimento da vida é um mecanismo, né? Que a gente precisa abrir mão de hábitos antigos, crenças, valores que estão levando a gente, né? Às vezes para o fundo do poço e a gente não dá conta e a gente colocar novos hábitos. Sim. E aqui é o grande segredo do perdão, é você colocar novos hábitos. O perdão, para muitas pessoas, vai ser um novo hábito. Vamos imaginar assim, uma cortina com uma grande névoa. O perdão, ele não vai vir, vai fazer assim, e dissipou tudo aquilo como um estalar de dedos. Mas a gente vai dando espaço para que esse movimento ele comece a ter uma transição. Até mesmo para quem está nas trevas, se a luz vem de repente, ela vai dar um choque. Sim. E a espiritualidade, ela tem todo esse cuidado de ser um passo de cada vez. E o perdão é isso. É o seguinte, eu reflito hoje o quanto é importante eu perdoar. Me perdoar e perdoar o próximo. Quando eu começo a entender isso, o que eu faço, Carla? Eu começo a tomar consciência, pensamentos, sentimentos e atitudes. Isso a gente já ouviu falar várias vezes. Pensamento gera sentimento e o sentimento gera atitudes e comportamentos. E o perdão, ele está nesse ciclo como um todo. Quando eu começo a ter os meus pensamentos voltados a coisas positivas, a olhar o melhor do outro, a deixar um grande legado, até mesmo me colocar no lugar do outro, eu começo a mudar os meus pensamentos. Automaticamente eu mando um canal de energia para o meu coração. O meu coração, ele sente isso, ele trabalha esse movimento e eu começo a me comportar de forma diferente. Sim. Poxa, Ricardo, no meio do caminho, pode ser que eu escorregue? Pode. Agora, o tempo que você vai ficar preso ou não nesse movimento é o que faz toda a diferença. Sim. Sim. E quando eu falei para você sobre legado, e eu tenho a minha filha, que hoje é uma mulher, e eu estou muito feliz porque se hoje, Carla, eu desencarnar, eu sei que algo foi plantado. E foi plantado através do perdão, porque eu poderia estar contando várias histórias de dores da minha vida. Ou refazendo o caminho que você viveu com seu pai, né? E aí eu poderia passar isso adiante para ela e ela para os meus netos, né, se for do desejo dela e assim por diante. É isso que às vezes a gente não para. A gente fala para o filho, eu te amo tanto, mas a gente mostra para ele, ei, permanece aí com ódio, com rancor, traz para dentro de casa, onde a gente fala que é um ninho de amor, a gente fala que é um lar, por isso que tem evangelho no lar, exatamente para a gente poder dissipar, é justamente para a gente entender que há uma força espiritual que vai fazer a gente abrir o evangelho, pegar uma frase e que às vezes vai falar sobre perdão, mesmo que seja um perdão por trás de uma outra fala. Então, quando eu olho para minha filha, para minha esposa, para o meu lar e para a construção da minha vida, eu entendo o quanto o perdão mudou. Ricardo, não tem mais nada para perdoar? Ah, tem, lógico que tem. Mas o quanto eu olho para a minha jornada é tão agradável, Carla. E aí eu me sinto bem comigo. E eu busco o tempo inteiro. Pô, se eu dei conta do primeiro perdão, que foi muito... difícil, Foi muito interessante você falar dessa forma. Quando eu dou conta do primeiro perdão, eu sei que eu posso dar conta dos próximos movimentos da energia de perdoar. Sim. E que o processo é único, ele é individual. Se de repente para a pessoa é mais fácil começar de pequenos perdões, vamos assim dizer, comece por onde você consegue, né? Tenha a sensação, o bem-estar de você realmente tirar uma pedrinha. Então vai tirando às vezes primeiras pedrinhas pequenas para depois você chegar na pedrona. Ou tem outros que já falam, não, eu vou para a pedrona e aí depois as pedrinhas pequenas vai ser muito mais fácil. Então é entender que cada um tem as suas escolhas, que até traz a questão do livre-arbítrio o tempo todo, a doutrina.
mas que a gente tem que fazer esse movimento, que você falou, tudo começa com uma vontade. Para mudar um hábito simples, às vezes até de parar de tomar um café, ou das pessoas que fumam, ou começar a praticar um exercício, sempre o início é difícil. Mas depois que você se habituou e persistiu naquilo, tudo fica fácil. Então a gente tem que entender que a criação de hábito, ela é assim, mas ela parte sempre de um movimento inicial da vontade. Eu preciso ter a vontade de realmente querer modificar. Porque senão a gente sabe que é aquilo da boca para fora, né? Existe um caminho que eu trago muito para que as pessoas possam refletir. Eu preciso começar a me conectar com o que faz sentido. Se eu estou num processo de querer liberar o perdão, movimentar uma nova energia, é importante eu estar com pessoas que falem sobre coisas boas. Tá. Essa é outra dica. Que possam trazer para a nossa vida uma expansão. Eu tenho um grupo de amigos que eu tenho muito amor por esses amigos. São casais. E um dia eu falei para minha esposa, a partir de hoje, eu vou estar com eles quando a gente estiver falando de coisa boa. E as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou ter que vir 4 domingos seguidos para fazer o tratamento? Eu tenho que assistir a palestra inteira, eu não posso chegar só para o tratamento. Então, nós escutamos muito isso. Mas, por um lado, é falta ainda dessa consciência, de entender, né? Se o médico fala que você tem que tomar um antibiótico 7 dias, você tem que tomar 7 dias. Se ele falar que você tem que tomar 15, você tem que tomar 15. Então, para isso, tudo bem, quer dizer, ir para o tratamento espiritual. Então, quanto das pessoas estão realmente disponíveis? E aí, a gente entra numa grande questão que a maioria das pessoas querem ser curadas, mas elas não querem se curar. Porque se curar dá trabalho. Então, a sociedade hoje, pelos grandes estudos e movimentos, fala tudo isso, da fluidez, das relações, da superficialidade em tudo, né? Que está sendo um grande movimento. Mas como é isso que você se conecta, né, com pessoas que te trazem um bom significado, lugares que te trazem também esse aconchego espiritual, ou pessoas que até te cutuquem positivamente, te trazendo reflexões e não críticas, mas de repente falando uma palavra assim, nossa, eu nunca pensei sobre isso. E de repente você abre uma porta nova na sua vida. Então acho que esse é o convite, né? E o Conversas da Alma hoje está trazendo aqui as reflexões aqui da nossa alma, pelas nossas vivências, pelos nossos olhares, mas que de repente alguém que está assistindo fala, nossa, realmente eu preciso colocar luz nesse lugar aqui que está muito escuro, né? Olha que interessante. Vamos falar um pouco sobre o que não perdoar. O que não perdoar, bacana. Pode acarretar e o que perdoar pode beneficiar. Já vamos nessa linha aí para poder ir de uma colocar pro palpável. De uma forma interessante. A pergunta é, quantas pessoas que você conhece, ou talvez você mesmo, tem diversos desafios físicos na vida? Dores, gastrite, úlcera, câncer, problema na faringe, laringe, isso, aquilo, dor nas aquilo, costas, outro, dor aqui, isso, dor ali. Os terapeutas adoram, né? Porque as pessoas não tomam a decisão e aí vem para um tratamento. Então, a falta de perdoar pode te gerar N danos físicos, emocionais, inclusive espirituais. O pessoal não dá conta de entender isso. E as pessoas estão com dores e elas estão carregando muitos lixos emocionais. Sim. E elas querem liberdade, elas querem cura, mas não querem ir no movimento da cura. E é um processo. Então, assim, é importante as pessoas saberem que nós somos 100% responsáveis por tudo que nós estamos passando. Escassez, doença, infelicidade e assim por diante. Agora, o perdoar, ele traz já um aspecto muito positivo que traz muitos benefícios. É um movimento no qual eu vou ter abundância na vida, eu vou ter a prosperidade de coisas boas. Então, assim, ó, você vê muitas pessoas, Carla, andando alinhada. Você olha pessoas e fala, nossa, que pessoa bonita. Mas às vezes não é bonito pelo físico, é bonito pela energia. Porque a pessoa, ela se propôs a fazer algo diferente para ter os resultados que ela tem. Sim. Eu sou uma pessoa que quase não tomo remédio. Com manipulação, essas questões, remédio de farmácia. Só que todo dia eu me cuido. É com água com limão, é fazendo algo de uma alimentação saudável.
12 anos eu tomei a decisão, eu não me alimento mais de origem animal. Isso me traz vida para o corpo. O meu dia começa muito cedo e o meu dia é movimentado. Então, esse é um movimento de perdoar e respeitar as etapas da vida, no qual eu tenho muitos benefícios. Então, assim, eu não tenho dor. Ano que vem eu faço 50 anos de uma vida muito satisfatória, de dor, sem dor, sem doenças, com felicidade, com busca. Só que assim, constantemente eu estou falando de coisas boas. Às vezes, quando alguém vem trazer uma situação de dor, de desconforto, eu com o meu jeitinho, o que eu faço? Ela refletir num próximo padrão. É fato. Quando eu foco no bem, eu estou me beneficiando. Eu só consigo passar para o outro aquilo que está dentro de mim. E palestrar de forma constante nas casas espíritas é um presente para mim. E, por consequência, reverbera coisas positivas nos ouvidos e nos corações de quem está presente. Sim. Esses benefícios, eles são fundamentais. Só que precisa ficar muito claro que a falta de perdão traz muita coisa negativa. Sim, e até, voltando até para essa questão bem física mesmo, né, a liberação do cortisol, do estresse, de você ter mais propensão até a questões cardíacas, e todo um desencadeamento desregula as funções bioquímicas do seu corpo. Então, você está fazendo mal para o seu corpo, você está fazendo mal para o seu espírito. E aí, como que a gente começa a fazer toda essa limpeza? Porque é isso que as pessoas acho que têm que entender. E tudo é decisão, né? Nós somos capazes de decidir pro bem e pro mal. Então, quem que a gente quer escutar aqui na nossa orelha, né? O que a gente quer filtrar? Eu acho que essa é a grande questão. E acho que a partir do momento que você começa a fazer o bem genuíno, sem você esperar recompensa em troca, sem ser um escambo, né? Que você está fazendo bem porque você está, no fundo, recebendo esse bem de outra forma, assim como você falou, quando você está indo lá palestrar, você está lá doando o seu tempo, doando a sua energia, doando o seu conhecimento, você está doando o que você tem de melhor dentro de si no momento da sua palestra. Só que você está recebendo olhares, né? Sorrisos. Às vezes uma pessoa que vem te abraçar no final e fala, eu gostei muito da sua fala. Quer dizer, já valeu a pena. Só por essa frase você fala, já valeu a pena eu estar aqui nessa 1h30, às vezes num domingo de sol, fazendo uma palestra, me deslocando de um lugar para o outro para que isso possa nos trazer de volta essa energia positiva, né? Essa energia boa. Mas você falou rapidamente aí do processo do perdão. Primeiro, a primeira questão você falou que era ressignificar, né? Ressignificar e você ter esse movimento, na verdade, da vontade dessa mudança. Dentro desse processo de perdão, quais seriam aí passos importantes que você acha que ainda não foram ditos para a pessoa entender como que eu saio de um lugar e chego em outro? Primeiro é a gente entender que o perdão é uma questão de decisão. Decisão. Então esse é o primeiro passo. Tá. Eu preciso querer perdoar. Eu preciso fazer esse movimento de entender quem sou eu, como que eu estou conduzindo a minha vida e como que a minha condução de vida está reverberando nas pessoas ao meu redor. Porque a gente conhece pessoas que vivem dando patadas porque não tem doçura dentro de si. E o perdão, ele vai trazer doçura. Tá. Então, eu preciso entender quem eu sou. Por isso que eu falei da reforma íntima. Quando eu entendo quem eu sou, como eu penso, como eu sinto e como eu ajo, eu começo a entender, e isso eu posso validar com as pessoas, sim, ao meu redor. Só que eu preciso ter a humildade de ouvir. Eu posso pôr a cabeça no travesseiro e ter a humildade do auto-perdão de entender o quanto o que está ao meu entorno está sendo movimentado em qual tipo de energia. E eu começo a ter a autoanálise do processo. Então, eu preciso entender aonde eu estou. Tá? Eu decido através de eu entender quem eu sou e aonde eu estou. E depois eu construir um caminho para onde eu quero chegar. Eu gosto muito de dar o exemplo do Waze. O Waze ele é fantástico para um monte de exemplos no desenvolvimento humano, no espiritismo. Quando eu entendo aonde eu estou,
e eu digito esse endereço, ou eu deixo ali captado, né? Para eu ser localizado, eu consigo depois dar um destino. E qual é o destino? Eu quero ter uma vida mais leve, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais. E isso são passos que eu vou dando. É como se eu colocasse o destino para onde eu quero ir. Pode ter muitas variantes nesse caminho? Pode. Mas se eu sei aonde eu estou, quem eu sou, para onde eu quero ir e quem eu quero me tornar, eu já construí a base de tudo isso. E aí sim, eu ir em busca de um terapeuta, de uma casa espírita, para passar por um atendimento fraterno, por uma sequência de tratamento, para eu poder mudar esse padrão do canal neural, eu me permitir. Isso vai fazer uma grande diferença, porque foi isso que eu fiz. Eu fiz até um e-book falando da terapia do perdão, e lá eu compartilho a oração de perdão da Seiichi Onoye. E a oração de perdão fala: eu me perdoo e te perdoo. Nós somos um só perante Deus. Olha que interessante. Só que eu precisei fazer um movimento. Eu precisei, de forma recorrente, visitar e reforçar o meu canal neural para ter um novo hábito. O perdão, ele é questão de hábito. Sim. De fazer movimentos. Então, quando eu entendo quem eu sou, como eu ajo, aonde eu quero chegar e como eu quero ser e me tornar no meu processo de evolução, as oportunidades, o universo, ele traz para nós. E aí a gente trabalhar a fé. Eu entendo esse processo, esse caminho, o universo vai pôr pessoas que vão me apoiar, me iluminar, vão me trazer exemplos de cutucada. Sim. Ei, olha para isso. É. Eu estou aqui, faça assim. E isso movimenta muito. Quando eu te falei da ONG, que é o Grupo C, eu faço trabalho para crianças, idosos e animais. Os idosos, eles trazem um aprendizado muito grande. Uma sabedoria de vida, né? E muito intenso. E quando a gente vai fazer visita para eles, o que eles mais querem é ser ouvidos. As crianças também trazem uma renovação, um processo, tudo, mas no fundo eles querem ser ouvidos. Eles querem atenção. Sim. Nós também queremos. Sim. E aí a gente vai para o lado dos animais. E ali a gente tem uma dádiva do que é perdoar, do que é a força do amor. Então é eu estar aberto, após a minha decisão de querer entender quem eu sou e quem eu quero me tornar, e começar a captar tudo que o universo fala assim para você. Ei, Carla, ei, Ricardo, olha aqui de presente para você. Movimenta todo esse processo. E a gente encontra pessoas, né, que e nessas conversas, principalmente com idosos, que passaram por tantas questões na vida e que estão felizes, né, que são pessoas felizes, que não falam do seu passado com amargura, mas contam do seu passado como a vida que viveram, como parte do seu processo. Então, isso pra gente, assim, eu acho que é um exemplo, na verdade, né, a ser seguido. Às vezes pessoas que você fala, gente, é gari de rua, mas tá lá varrendo a rua cantando. Às vezes não sabe se vai ter comida no fim do dia, se vai ter, né, todas as questões socioeconômicas, e elas estão cantando. Enquanto pessoas, às vezes com alto poder aquisitivo, econômico, não conseguem sorrir. Então, eu acho que essa beleza interior, ela pode sim ser construída independente do que acontecer à sua volta. E aí eu gosto muito, eu tive um processo de transição muito grande na minha vida, que foi até o que me levou para procurar ajuda na casa espírita, que eu falo que antes minha vida por fora era maravilhosa, mas por dentro eu estava um caos. E aí quando eu resolvi virar a chave, né? Falei, chega, não quero mais viver isso. Por dentro eu estava calma e por fora minha vida estava um caos. No sentido, o que vai acontecer? Eu falei assim, não sei. Eu estou dando conta do de hoje por enquanto. O que vai acontecer amanhã eu não sei. Né? Mas eu sei que está tudo bem. Porque dentro de mim eu estava calma. Dentro de mim eu tinha essa certeza que era um momento da minha vida que não adiantava fazer um puxadinho. Eu tinha que quebrar todos os pilares e começar a construir de novo, porque daquele jeito não tinha dado certo. E é isso, você precisa desse movimento, você precisa ter paciência com você precisa trabalhar esse auto-perdão, você precisa
se desvincular de velhas crenças que você acreditava ou de que de alguma forma alguém te impôs aquilo como verdade, você vê que não é a sua verdade, né? Então tudo isso foi um processo doloroso, sim, mas que eu jamais estaria, como você falou, no Waze, no caminho que eu estou hoje, se eu não tivesse feito essa opção de digitar vida nova, né? Não quero mais essa vida para mim. Então, eu acho que todo esse movimento, ele traz depois essa calma. Essa doçura que você falou, a doçura existe dentro das pessoas, mas tem pessoas que não conseguem enxergar isso dentro delas ainda, porque camuflou com tanta dor, com tanta pedra em volta, que a doçurinha está escondidinha lá no meio, o amor está lá, né? Fala, eu quero sair, eu quero sair. A espiritualidade e o desenvolvimento humano fala muito pra gente curtir o destino. Né? Curtir a jornada, não ficar com foco só no destino. Destino é importante? Sim, mas a jornada, ela é muito... Ela é mais importante. Ela é doce, ela é alegre, ela é prazerosa se a gente curtir. E tudo que a gente planta, a gente vai colher. E aí, novamente, questão de escolhas. E olha aqui que eu plantei, a experiência que eu tive, o quanto trouxe de aprendizado. Estávamos indo, como a grande maioria das pessoas não gosta muito de trânsito, né? Só que eu aprendi a olhar para o trânsito de uma forma diferente. Tanto que hoje o trânsito, para mim, ele é produtivo. Ou estou ouvindo uma radionovela, ou estou ouvindo um livro. Um podcast. Ou até mesmo um louvor. Então, eu comecei a destinar a energia e o meu foco para o que realmente é importante. Isso é mais uma orientação para quem quer perdoar. O que, novamente, está colocando na própria vida e como que olha de uma forma renovada aquilo que era um olhar negativo. Estamos indo para a praia, eu, minha esposa, minha filha, meu cachorrinho, no nosso carro, para uma turma legal, tudo bem, com um bom carro, tudo isso. E eu comecei a ficar irritado, porque sabe quando tá livre e trava? Sei. Aí, ali foi uma pancada, mas foi muito bom, porque mudou muito. Eu comecei a ficar irritado. E uma irritação que eu não entendi de onde era, mas começou a irritar. E aí, quando eu fui fazer o primeiro movimento de irritação que ia reverberar sobre a minha família, a minha esposa falou assim, filha, vamos começar a ver os detalhes das árvores. Vamos começar a ver o quanto é belo. Carla, foi muito interessante. Se tivesse um buraco, eu teria colocado a cabeça naquele momento. E aí, trabalhei o auto-perdão, porque tá tudo bem, eu estou num processo, e ora, a gente dá uma derrapadinha, mas foi muito bom que eu falei, poxa, elas estão atentas. Algo para a vida delas fez sentido de tudo que eu movimentei. E é gostoso, porque isso fala sobre ressignificar, sobre perdão, sobre pequenos movimentos, até chegar numa eclosão de um movimento maior, de cura, de um perdão profundo. E isso é fantástico. E olha só o que aconteceu esse final de semana, dentro de um trabalho que eu faço na energia da constelação familiar. Foi uma moça para constelar, e a história dela é: você foi abandonada pelos seus pais. Sua mãe te deixou com uma desculpa que iria viajar. O pai nunca apareceu e, nesse processo, a mãe só voltou 2 anos e meio depois. E aí a família que ficou adotou na totalidade e deu amor e tudo mais. A pessoa de 52 anos. Uma história que vinha carregando essa pedra ali. Quando colocou no campo da constelação, vieram muitas respostas, que aí é particularidade da constelação dela, mas o que eu posso dizer é, ela entendeu que ao invés de uma família só, ela tem 2. Ela entendeu que o pai e mãe, no princípio da vida, para essa oportunidade de reencarnação, eles foram fundamentais. Sim, sim. A energia paterna e a energia materna, separando o homem do pai e a mulher da mãe. A energia da dádiva da vida para esse plano que é necessário de um corpo físico masculino, um corpo físico feminino, um terreno fértil, uma semente para a vida eclodir. Ela entendeu isso e ela entendeu outras coisas. E ela entendeu também que ela teve a oportunidade de se reconectar com uma nova família, com novas pessoas. Então, o que era um padrão de dor,
se tornou um padrão de potencialidade e de amor. Isso é perdão. Sim. Foram 52 anos carregando uma história. E que você ressignificou, quer dizer, você no sentido do trabalho, foi ressignificado. Quer dizer, aquela família, aquela mãe cedeu o ventre dela, né, essa energia masculina e feminina, para que esse espírito pudesse reencarnar. E esse espírito pudesse viver o que ele precisava viver para o seu crescimento. Então, teve esse abandono, mas também teve um acolhimento de outros. Então, quando a gente começa a olhar nesse sentido, a gente sai da falta, que a gente fala tanto, né, da escassez, e vai para a abundância. Então, quando a gente começa a ter esse olhar de que, nossa, como na verdade a minha vida eu tive abundância, porque me foi permitido viver o amor de uma outra forma com outras pessoas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que realmente pensar o tempo todo. E aí, assim, né, falando um pouquinho aí para você diretamente, quantas vezes você fala, não, eu perdoei, não, tá tudo bem. Mas aí você traz aquela história com falas de mágoa de novo, e você traz aquela história com falas com comentários soltos, comentários bobos. Não, porque fulano ou fulana. Então, a gente percebe que, de fato, não perdoou. Que o perdão ainda está lá só na fala, no superficial. Ele não ressignificou. A pessoa não conseguiu, muitas vezes, até a questão tanto que a gente fala de empatia, de se colocar no lugar do outro, entender um pouco, não só na pergunta do porquê, mas entender toda essa movimentação, né? Que você tem um movimento, eu tenho outro, e nós juntos podemos formar aí um terceiro movimento. Então, acho que isso que é o importante da gente pensar. E o que eu gosto de trazer, e que a doutrina sempre traz para nós muito fortemente, né, que ela é uma tríade de filosofia, de ciência e de religião, e o quanto na conversa de hoje a gente conseguiu falar de Cristo, a gente conseguiu falar de ciência e sim de filosofia, porque o perdão também é uma escolha de filosofia de vida, né? Então, como isso está presente o tempo todo. E o quanto a doutrina, ela traz essa beleza para a gente, de oportunidades de escolha, né? E olha que gostoso, né? A gente vai para mais uma etapa, né? É que as coisas vão surgindo dentro de um movimento bem interessante, que perdoar vem de um processo de você pedir ajuda. Sim. Porque eu entendo que eu não preciso ser bom em tudo, e está muito longe da gente ser bom em tudo. Existem pessoas que se capacitaram para nos ajudar a sair desse processo. Uhum. Então, o pedir ajuda é você estender uma bandeira, eu não estou dando conta. Ou sobre isso, eu não tenho conhecimento e dominância nenhuma, ou Sim. não é o suficiente para eu passar por um processo. Sair desse lugar, Sair desse lugar. Eu preciso, às vezes, mesmo de uma mão. E Cristo, né? A gente falou, ele está sempre com a mão estendida aqui, ali, acolá. E isso é uma oportunidade, só que a gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa abrir a nossa mente e falar, poxa, né? Eu quero essa ajuda, eu preciso da ajuda. E um ponto que é muito fantástico, que eu adoro da doutrina, é que as pessoas, elas estão ali para ajudar, só que elas entendem o limite do eu avançar. Eu estou aqui. Venha até o local. E essa disponibilidade faz para muitas pessoas ser um ponto que as pessoas nunca acessaram na vida. Saber que tem doadores de forma gratuita, que aprenderam que fazer o bem sem olhar a quem. Pelo simples fato da fluidez do amor. Então isso é fantástico também, porque quando eu peço ajuda, imagina o seguinte, eu só sou doador, cara, só dou, sou o cara que vai, que faz, que acontece, que pinta, que borda, e eu não permito que o outro faça por mim. Sim. Eu estou sendo extremamente egoísta. Sim. Não recebo, sofro por conta disso, e pode ser que um momento eu fale assim, nossa, Carla, até hoje eu só te servi, agora que eu preciso. E de repente você não vai se conectar com isso porque eu nunca permiti que você me ajudasse. Sim. E um outro ponto, né, que ajuda no perdão, o óbvio precisa ser dito. Às vezes o que é claro para você é muito
palpável para você, para mim é tão distante e obscuro, Sim. e eu não entendi. Então, quando tem esse movimento da troca, e o perdão, ele traz um movimento de diálogo. Sim, que é Diálogo, fundamental. diálogo interior e diálogo com o próximo. Então, assim, a gente falou de muitas coisas que basta a pessoa querer, né? E assim, aonde eu procurar ajuda? Também falamos. Tem casas que fazem atendimento fraterno, vai direcionar para o tratamento, que é justamente isso. A doçura está lá, mas eu fui colocando várias camadas de dor, de sofrimento, pegando a história disso, se doendo por mãe, por pai, por isso, por aquilo, e aí encobriu. O tratamento, o que ele faz? Ele ajuda a gente a tirar a camada. Aí a gente vê uma luz, aí a gente fala, tá começando a ficar gostoso, né? Tô sentindo o calorzinho entrar. Isso, é um processo. Então, assim, tem vários caminhos, né? Tem tantos terapeutas fantásticos. Ricardo, você é contra medicamento? Não, porque tem momentos que o medicamento ele se faz fundamental. Sim. Mas se as pessoas soubessem, hoje elas podem trazer um processo para a vida de prevenção muito grande. Sim. Tem pessoas novas que estão velhas. Tem pessoas velhas que estão novas. E quando eu digo isso, é como a pessoa vem conduzindo a vida, tudo que ela vem construindo. E o amanhã é o resultado de tudo que a gente fez ontem e principalmente no hoje. E o perdão está dentro de tudo isso, né? Dentro desse espaço. Ricardo, são tantas coisas para a gente conversar e eu acho que você vai ter que voltar outro dia para a gente aprofundar mais alguns pontos. Eu acho que nós trouxemos muitas reflexões para as pessoas. Então, você que está aí, gostou desse podcast, compartilha, manda para alguém que você vê que está meio borocochô, como a gente diz, né? Que está faltando luz nesse sentido de descobrir um caminho para o perdão, porque a luz todos nós temos, mas é isso, vamos quebrar aquela frestinha para deixar a luz entrar. Para a gente finalizar, que mensagem final você gostaria aí de deixar para as pessoas? Você já falou que acho que principalmente não está conseguindo sozinho, pede ajuda ou no atendimento fraterno, ou na sua própria igreja que você frequenta, porque às vezes não é uma pessoa, né, ligada à doutrina, ou o próprio terapeuta que vai saber como conduzir aí a quebrar essas pedrinhas que estão dentro de você, né? Mas que mensagem você gostaria de deixar aí para o nosso público? Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Foi uma conversa, eu acho que muito boa, bastante profunda. Muito obrigada. Estou muito feliz também, extremamente satisfatório por essa conexão de aprendizado. E é muito interessante quando a gente entende que o universo, a energia divina, a energia de Cristo, cada um pode dar o nome que for, mas aqui eu estou falando da energia maior, eu estou falando de uma energia de amor. Então o universo, ele vai dizer sim para tudo que você decidir na sua vida. Entenda isso. Se você decidir viver no amor, na luz, perdoando, aprendendo, evoluindo, o universo vai falar sim. E aí o outro lado eu não vou nem citar, porque ele vai falar sim também. Então tome a decisão do hoje, de querer conectar para a sua vida o que realmente faz sentido. E entenda que a gente sempre vai ter o apoio do plano espiritual para as nossas decisões do amor. Decida viver na melhor energia da sua vida. Hoje é o dia mais importante. Saiba disso. Então, obrigada. Mais uma vez as portas estão abertas. Fique conosco para o próximo Conversas da Alma. A sua presença, a sua opinião, o seu comentário também sempre é muito importante para que a gente consiga direcionar o nosso trabalho. E até o próximo. Obrigada.